E a gente vai conversar com o jurista Ives Gandra Martins. Boa noite, doutor Ives Gandra. É um prazer conversar com o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Minha cara Ana Paula, é um grande prazer meu também de conversar com todos os meus amigos da Oeste. Fico à disposição para responder, se possível, as perguntas que me fizerem. Doutor Ives, eu vou começar sendo bem objetiva. Como é que o senhor avalia juridicamente a prisão do ex-ministro de Segurança Pública, Anderson Torres? Eu considero, a minha opinião, ela diverge inteiramente da opinião do ministro Alexandre de Moraes. De rigor, não se justificava a prisão. Em primeiro lugar, porque ele estava fora. Em segundo lugar, porque pegaram um papel em que se fala em estado de defesa e dizem que isto é um papel golpista. Eu queria lembrar a todos que estão me ouvindo que a Constituição brasileira, no título 5º, no artigo 136, cuida do estado de defesa. O estado de defesa só é possível passar a vigorar quando o presidente declara um estado de defesa, ele tem que, em 24 horas, mandar para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, por maioria absoluta, tem que concordar ou não. Então, quer dizer, é absolutamente impossível falar que um papel sem assinatura é um papel golpista, porque admitindo ad absurdum, e é tanto que é verdade que não foi assinado, que era absurdo que estava lá dentro daquele documento, mas que fosse assinado até pelo presidente da República, e ele mandasse pelo Congresso, qualquer pessoa de bom senso concordaria em que, com o que estava escrito lá, haveria possibilidade de o Congresso, em 24 horas, ou no momento que fosse discutir, porque tem que, em 24 horas, tomar conhecimento, ou em 5 dias, se estiver em recesso convocado, que 50% do Senado Federal, e mais 50% da Câmara mais assinariam. Se não assinassem, automaticamente aquele documento não valeria nada. Primeiro, Estado de defesa não é golpe, é o que está na Constituição. Segundo, quando é absurdo o que se pretende, o Congresso não apoia. Terceiro, dizer que com aquele papel, que, como dizia o próprio ministro, aquilo iria ser descartado pela falta de fundamentação que tinha, que é um papel golpista, isso é uma demonstração de que ele lá dos Estados Unidos estaria sendo responsável quando, na verdade, eram os prédios da União que estavam sendo atingidos, que teriam que ter segurança própria. Eu tenho a impressão, quando examino a questão, de que, efetivamente, é uma prisão que não se justifica. Prisão preventiva teria que ser, normalmente, ou porque a pessoa pode pôr em risco a segurança, ou então pode fugir, e por essa razão a prisão é preventiva. Se mantém por tanto tempo sem que haja um aspecto material. Mas o que mais me preocupa em tudo isso é um outro aspecto. Hoje, um criminalista, um grande criminalista, tenho até livros escritos com ele, um livro sobre a importância de defesa, mostra que é um absurdo o exame daqueles que estão presos através não de uma sessão pública do Supremo, mas através da discussão online, em que os advogados fazem a sustentação, gravam a sustentação, mandam e ficam na expectativa de que possivelmente os ministros lerão ou não lerão, porque ninguém pode garantir se eles vão ler ou não. Então, quer dizer, todo este episódio, com as prisões que se prolongam, preventivas que se prolongam,
golpe que não poderia ser dado nunca. Eu nunca entendo como é que se pode considerar possível um golpe sem tanques, sem armas, sem o exército presente. Eu vinha dizendo desde março, inclusive para a Revista Oeste, que não havia risco nenhum de golpe de Estado no Brasil, porque as Forças Armadas nunca dariam um golpe de Estado. Todos aqueles que pretenderam, junto aos militares, que eles tomassem uma posição, ainda quando o presidente da República era Jair Bolsonaro, e o Exército não tomou posição nenhuma. Seria crível que esse Exército, quando tinha um presidente da República que todos chamavam de golpista, nunca tomou posição nenhuma, iria tomar posição 8 dias depois, quando já era um outro presidente da República. É uma questão de lógica cartesiana. É evidente que o risco de golpe de Estado era 0/0, multiplicado por 0, dividido por 0, como eu sempre vinha dizendo. Então, a meu ver, como um intérprete da Constituição, como professor de Direito Constitucional, professor universitário há 59 anos, eu entendo. Primeiro, não vejo razão da prisão. Segundo, não vejo fato para isso. Terceiro, aquele papel não representa nada. Quarto, estado de defesa é figura do artigo 136 da Constituição Federal. Quinto, não há possibilidade nenhuma de prosperar um estado de defesa sem que o Congresso Nacional apoie, porque não apoiando por 50% mais um dos votos, imediatamente cessa a força daquele documento. E, ao mesmo tempo, uma prisão que se prolonga em uma decisão que teria que ser feita, já que eles estão lá como golpistas, não ser feito em plenário público, em que todos pudessem ouvir. Há algo muito estranho. Mais do que isso, se nós verificarmos que efetivamente se fala em golpe, que eles são isso, que são aquilo, será um plenário virtual, e não se quer abrir uma CPE, uma comissão parlamentar de inquérito, porque o artigo 58 da Constituição permite as comissões parlamentares quando há um fato concreto, e aí o fato concreto está bem definido, que vale dizer, onde vai se apurar perante o verdadeiro foro da democracia, que é o Congresso Nacional. Pelo Congresso Nacional, em que eu tenho situação e tenho oposição, é a melhor forma de se averiguar a verdade dos fatos. Não é nem no Executivo, muito menos no Poder Judiciário, que examina apenas aquilo que chega ao Poder Judiciário. Então, a meu ver, tudo isso é muito estranho. E como um velho professor de Direito Constitucional, eu não vejo, pessoalmente, substância para ele continuar preso, para as prisões preventivas, e principalmente todo mundo na imprensa falar em golpe, 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 quando golpe eu só conheço golpes de Estado com tanques na rua, com as Forças Armadas atuando. E as Forças Armadas brasileiras, o general Tomás muito claramente diz, posso não votar no presidente, mas nós cumpriremos rigorosamente a Constituição, dando apoio àquele que o povo elegeu. Perfeito. Então, a meu ver, eu considero muito estranho tudo isto, mas, enfim, são novos tempos no Brasil e nós precisamos refletir sobre isso. Perfeito. A gente vai rodar aqui as perguntas dos nossos comentaristas. Ana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor Ives. É um prazer imenso tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Quero agradecer publicamente os livros que o senhor tem me enviado, uma fonte inesgotável de conhecimento, não apenas jurídico, né, mas de bom senso, e os livros de poesia também inspiradores. Muito obrigada, doutor Ives. Doutor Ives, claro... Sou eu, assim, uma leitura com você. Eu agradeço muito, doutor Ives. Fica muito nítido um retrocesso jurídico no Brasil, né? O desrespeito pela nossa Constituição, e temos, inclusive, além da prisão do Anderson Torres, temos
a prisão, temos na prisão o ex-deputado Daniel Silveira, que foi indultado pelo presidente Jair Bolsonaro. E diante desse retrocesso, doutor Ives, como remediar a curto, médio prazo para que o país, para que a República não sofra com tanta insegurança jurídica, já que essa insegurança jurídica, num efeito cascata, ela afeta até reformas importantes, econômicas, dentro do Congresso, principalmente na visão externa, né, até de investidores estrangeiros para o Brasil. Como remediar, doutor Ives? Eu não acho que seja fácil, Ana Paula. Veja o seguinte, eu tenho uma visão do direito constitucional, porque participei a convite dos constituintes de diversas audiências públicas, comentei a Constituição em 15 volumes. Naquela época, na década de 90, nós, por termos vivido aquele momento, ainda outro dia, dava uma palestra no Conselho dos Notáveis da Confederação Nacional do Comércio, cujo presidente é o relator da Constituinte, senador Bernardo Cabral, exatamente abordando esse aspecto que você me pergunta, Ana Paula. Isto é, a relação entre os poderes naquilo que foi discutido na Constituinte e naquilo que hoje está sendo aplicado. Eu mostrava, e o Bernardo concordava, o relator da Constituinte, aquele que foi eleito para relatar a Constituinte, que a minha interpretação era correta, segundo o seu ponto de vista. Que os poderes teriam que ser harmônicos e independentes e um não poderia intervir na competência do outro. Até porque, se houvesse essa intervenção, se poderia efetivamente os poderes, por exemplo, o legislativo, cada vez que se entrasse o poder judiciário a legislar, o poder legislativo poderia, evidentemente, zelar pela sua competência normativa e quem teria que zelar seria o poder legislativo e não o poder judiciário. Mas, então, a nossa visão era de uma harmonia e independência dos poderes, cada poder com as suas competências e atribuições bem definidas, sem risco nenhum de um intervir na competência dos outros. Mas hoje nós vivemos uma corrente nova dentro do constitucionalismo, que não foi o aprovado na Constituinte de 88, de qual o poder no judiciário teria até uma possibilidade de suprir legislação, atuar como uma espécie de legislador complementar nos vácuos legislativos, ou corrigir os rumos do executivo naquela corrente que se chama de consequencialismo jurídico. Na verdade, esta corrente doutrinária que eu não sigo, mas que é aquela que hoje está dominando a Suprema Corte, é uma corrente doutrinária, com muitos autores defendendo, transforma o poder judiciário, que é um poder técnico, porque políticos são só o executivo e o legislativo, e o Constituinte de 88 só criou dois poderes políticos, o legislativo e o executivo, e um poder técnico, que era o judiciário, transforma o poder judiciário num poder técnico, um poder político também. E é por essa razão também que se vê muitas vezes ministros sendo xingados na rua, como aconteceu nos Estados Unidos, por uma razão muito simples. Eles passam a ter um tratamento por parte do povo idêntico a de qualquer político, em que se é favorável ou contrário a esta ou aquela corrente. E hoje nós estamos, de rigor, com três poderes políticos. Um com grandes juristas, que são aqueles que estão no Supremo, mas que adotaram essa corrente consequencialista, que, a meu ver, não foi aprovado na Constituinte de 88, e os outros dois poderes que são eleitos pelo povo. Então é muito difícil corrigir hoje, porque nós estamos com 11 ministros da Suprema Corte que estão adotando uma corrente doutrinária, não os 11, mas alguns, a maioria dos ministros, denominada de consequencialismo jurídico, uma corrente doutrinária que dá uma abrangência que eu entendo que a Constituinte não deu, mas que eles, como intérpretes de direito, se auto-outorgaram. Então, acho que nós teremos alguns anos de complicações na interpretação entre os doutrinadores clássicos, como eu,
entre todo um modernismo de interpretação judiciária que atribui poderes maiores ao Poder Judiciário do que aqueles que eu entendo que o Poder Judiciário tenha. Quem pergunta agora é Fernão Hora Mesquita. Boa noite, Ives. Nós estamos nessas lutas há muitos anos já, né? Ives, esse negócio de um poder judiciário se autodeclarar, que é um poder técnico pela Constituição, né, definido assim pela Constituição brasileira, que é um poder técnico, se autodeclarar um poder político e passar a legislar sem ter nenhuma legitimação pelo voto, né, como representante do povo, de quem deve emanar todo o poder. O nome disso não é golpe? Não é isso que é golpe? Você está chamando aí de uma corrente doutrinária. Eu acho que isso enobrece demais uma coisa que é menos que isso, porque doutrinação, até de terrorismo tem. Está cheio de cara que escreveu textos muito filosóficos, né, sobre o direito de jogar bomba na cabeça dos outros. Mas isso não torna essa coisa diferente do que é. Tá certo? Então, o nome disso não é golpe. Quer dizer, quando um poder que não tem legitimação nenhuma dentro de qualquer conceito de democracia que você possa nomear, né, se autodeclara, agora quem manda sou eu, o nome disso não é golpe? Veja o seguinte, em primeiro lugar, para todos, o avô do Fernão era muito meu amigo. Inclusive, quando eu fui presidente do Partido Libertador, de 62 a 64, o Estado, com o Júlio Mesquita Filho, me deu total apoio. O pai do Fernão era um grande amigo, e o Fernão sabe disso. O Rui, tivemos, inclusive, na período da Constituinte, ele deu palestras, e todos os irmãos do Fernão são meus amigos. Mas eu sempre achei que o Fernão era o grande jornalista dos filhos do Rui. De tal forma que essa amizade que nós temos desde a década de 60 com a família, os senhores viram que continua aqui no nosso programa. Mas agora, respondendo ao meu querido Fernão. Veja o seguinte, Fernão. Eu entendo que eles estão interpretando fora do que foi discutido na Constituinte. Se nós pegarmos os anais da Constituinte, como nós saímos de um regime em que tínhamos um poder dominante sobre os outros dois, que era o poder executivo, de rigor, o poder legislativo e o judiciário eram poderes, não diria menores, mas com menos força, porque o executivo, por decretos-leis, comandava as coisas que chegavam ao judiciário, o judiciário apenas decidia o que chegava até ele, de tal maneira, e o poder legislativo ficava a reboque. Quando veio a Constituinte, qual foi a grande preocupação dos constituintes? Eu vivi isso daqueles 20 meses, e seu pai também. Ele deu palestras comigo em Santa Catarina, em Belo Horizonte, discutindo naquele período os caminhos da Constituinte. O que se pretendeu? Que não mais tivéssemos um poder dominante sobre os outros. Então eu vivi aquilo e sei perfeitamente que quando eles puseram que só dois poderes representariam o povo, pelo artigo 1º, isto é, todo o poder é do povo, e será representado pelos seus, aqueles que elege, que são executivo e legislativo, artigo 1º. Esse é o Estado Democrático Brasileiro. E artigo 2º, os poderes serão harmônicos e independentes. E para que não houvesse risco nenhum de um poder invadir a competência do outro, o título mais longo da Constituição, que é o título 4º da Organização dos Poderes, vai do artigo 44 até 135 para exaustivamente dar a competência de cada poder. Do poder executivo, não, poder legislativo em primeiro lugar, porque lá eu tenho situação e oposição, poder executivo em segundo lugar, na organização dos poderes, porque lá só tenho situação, e o poder técnico em terceiro lugar, com auxílio de duas instituições, o Ministério Público e a Advocacia.
tal maneira que isto foi o que está dentro dos anais da Constituinte. Agora, nós fomos evoluindo ou involuindo, de interpretação que quiser. E, de repente, a partir de 2003, o Poder Judiciário, que sempre foi um poder técnico das mais respeitáveis instituições do Brasil, era a Suprema Corte. Os ministros, quando saíam à rua, todos diziam, fulano de tal, olha lá o ministro. Eu me lembro quando trazia, por exemplo, o ministro Moreira Alves, a meu ver, a maior figura da história do Supremo Tribunal Federal, e às vezes íamos num jantar, etc. Lá está o ministro Moreira Alves, que se negava a falar sobre qualquer questão que pudesse estar sob o seu julgamento. Em 2003 mudou esse perfil. Num único mês saíram 3 ministros, o Sidney Sanches, o Itamar Galvão e o Sidney Sanches, o Itamar Galvão e o Moreira Alves. O resultado: nós passamos a entrar com essa chamada escola consequencialista. E nós passamos gradativamente a ter, dentro do governo Lula, uma alteração, digamos, do perfil de entendimento do direito constitucional pelos novos ministros que lá chegaram. Ainda numa primeira fase, com Carlos Aires Brito, com Joaquim Barbosa, com Ellen Grace, etc., eles tinham, enfim, uma linha em que a preocupação maior sempre foi a de não interferir no processo político. Mas, no momento em que nós passamos a ter uma nova linha, inclusive, fundamentalmente com o ministro Alexandre de Moraes, com quem eu tenho livros escritos, participei de banca de doutoramento, escrevemos livros juntos, demos conferências juntos, sob o ponto de vista de direito constitucional, eu não tenho nenhuma crítica, ao contrário, tenho uma grande admiração por ele, mas nós passamos a ter uma adoção da corrente consequencialista dentro do Supremo Corte, com praticamente concordância de todos os ministros. Então, hoje, nós temos uma corrente e não é corrente só no Brasil. Consequencialismo jurídico é uma corrente que nós estamos tendo em diversos países do mundo, a discussão se o Poder Judiciário não teria uma importância de também poder intervir nos vácuos legislativos na correção dos rumos do Executivo. Então, passaram a adotar correntes doutrinárias que, ao meu ver, não foram discutidas na Constituinte. Mas como dizia Hart, o que diz a Suprema Corte é aquilo, ou como dizia Oscar Correia, o Oscar que dizia o direito é aquilo que a Suprema Corte diz que é. E Oscar Correia dizia, nós somos aqueles que temos o direito de errar por último. O que nós estamos vendo hoje é, efetivamente, uma adoção que tem embasamento constitucional, não constitucional, mas doutrinário, mas que, a meu ver, não foi o que foi discutido na Constituinte, mas é o que está sendo aplicado. Então, a meu ver, só há um caminho para poder tentar voltar a exaustão, continuar batendo que nós temos que voltar às origens da Constituinte, aquilo que está nos anais da Constituinte, que a função do Poder Judiciário é ser um poder técnico, e aquilo que a exaustão, como um velho professor, já tem 88 anos, não tenho muito mais o que dizer, senão continuar dizendo, usando o uso da palavra como minha única espada, para continuar defendendo a velha Constituição, o que estava na Constituinte, mas eu só vejo este caminho, é o maior número possível de juristas, o maior número possível de intelectuais no Brasil, continuar batendo. Vocês têm qualidade, eu não tenho dúvida que tem, mas tem que voltar a dar ao Supremo Tribunal Federal aquele perfil que o Supremo tinha até o ano de 2002. Essa é a minha visão. Perfeito. Eu não vejo outro caminho senão esse, Fernando.